Nesse vídeo você vai saber quem é o serial killer do Distrito Federal, quais crimes ele cometeu e a cronologia desses crimes desde 2007. Ei curioso, beleza? Eu sou o Igor. Lázaro Barbosa de Souza nasceu em Barra do Mendes, na Bahia, que fica praticamente 500 quilômetros de Salvador, em 27 de agosto de 1988. Também conhecido como Índio, como serial killer do Distrito Federal, maníaco de Brasília, o carrasco do INCRA 9, psicopata de Goiás e mais um monte de apelidos. É um criminoso e assassino em série brasileiro que ficou mais conhecido em junho de 2021, depois de uma tentativa de assalto matar 4 pessoas de uma mesma família, que moravam numa chácara no INCRA 9, bairro da região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal. Também por conseguir, durante muitos dias, até o dia que eu tô gravando esse vídeo aqui, fuga de uma força-tarefa policial com expressivo contingente em volta do DF, enquanto seguia numa onda de assaltos em chácaras no município goiano de Cocalzinho. Como o criminoso conhece bem regiões que tem mata, dificultou muito a busca que permitiram que o mesmo continuasse por muito tempo foragido. O pai do serial killer, Lázaro Barbosa, Edenaldo Barbosa Magalhães, lamentou os crimes cometidos pelo filho e disse que temeu pela própria vida. Em entrevista que ele deu para o Correio Brasiliense, o homem de 57 anos declarou que recebeu uma visita do criminoso em 2016, depois de uma fuga. Edenaldo contou que fica estremecido quando alguém lembra que Lázaro é seu filho e se disse arrasado com a chacina em Ceilândia, no Distrito Federal. Esse monstro eu registrei, mas quando as pessoas falam o seu filho, aquilo me estremece todo. Não dá vontade nem de ficar mais na terra. Eu estou arrasado. E ele também disse aí, o que mais me dói é o desespero que aquela família sentiu e o que ele fez com aquela pobre mulher. Isso não é gente. Isso é um monstro da pior espécie. Já a companheira de Lázaro afirmou estar em estado de choque e contou que a família está sofrendo perseguições e ameaças, e que Lázaro não é um monstro que pintaram nas mídias. Mas com os fatos que a gente viu, o tanto de coisa que ele fez, não é o que parece. Lázaro tem uma filha de 2 anos com ela e uma filha de 4 anos com uma ex-companheira. Para preservar a imagem delas, eu não vou colocar elas aqui, tá bom? Agora você vai ver toda a cronologia dos crimes do serial killer, desde 2007 até a sua fuga no ano de 2021. Em 2007, Lázaro matou 2 homens que tentavam proteger uma garota que ele estava perseguindo por estar supostamente apaixonado por ela. Depois do crime, ele fugiu se escondendo pelas matas e grutas da região durante 15 dias. A caçada só chegou ao fim depois do criminoso se entregar para a polícia e ser preso em Barra Mendes, na Bahia, pelo crime de duplo homicídio, mas ele fugiu da cadeia depois de 10 dias. Em 2009, ele foi preso pela 2ª vez, mas agora no Distrito Federal, pelos crimes de roubo, estupro e porte de arma. No ano de 2013, um laudo criminológico do processo de 2009 por roubo, porte de arma de fogo e estupro, feito em 2013, mostrou que Lázaro Barbosa de Souza, na época ele tinha 26 anos, tem características de personalidade como agressividade, ausência de mecanismo de controle, dependência emocional e impulsividade, instabilidade emocional, possibilidade de ruptura do equilíbrio, preocupações sexuais e sentimentos de angústia. É muita coisa que ele tem, hein? O documento diz ainda que se Lázaro Barbosa de Souza fosse inserido no contexto social e ambiental ao qual ele pertencia antes da sua reclusão, provavelmente retornará a delinquir, ou seja, se ele vivesse em sociedade, não daria certo, ele ia cometer as coisas tudo de novo. Já estava lá no laudo dele desde 2013. O laudo criminológico ainda mostrava que Lázaro tinha consciência de suas atitudes e que, apesar de assumi-las e perceber o sofrimento causado em terceiros, passos importantes no processo de ressocialização, dá para perceber que todos os crimes cometidos estão diretamente relacionados à dependência química, haja visto o uso abusivo de bebida alcoólica antes de sua reclusão e vício no crack, depois da sua prisão. 3 psicólogos assinam o laudo. A conclusão dos especialistas foi antes de conceder qualquer benefício com o objetivo de promover um retorno saudável do Lázaro ao convívio social, tanto para si quanto para a coletividade, quanto para outras pessoas, seria necessário acompanhamento psicológico de Lázaro, de forma regular e frequente,
Além disso aí, o grupo indicou que Lázaro fosse incluído em grupos de ajuda tanto para dependentes químicos quanto para abusadores sexuais. O documento ainda destacou que Lázaro teve o desenvolvimento psicossocial prejudicado por agressão familiar, uso abusivo de álcool e outras drogas, falecimento de familiar, abandono de atividades escolares, trabalho infantil e situação financeira precária. Mas em 2014, por mais que todos os laudos apontassem que ele não tinha como viver em sociedade, passaram ele para o semi-aberto e ele passou a ser beneficiado com trabalho externo. E claro, em 2016, depois de 2 anos, ele fugiu da unidade prisional do regime semiaberto. Com certeza ele ia fazer isso, né? E só em 7 de março de 2018, depois de 2 anos, Lázaro foi capturado de novo e preso pela 3ª vez. Mas, por incrível que pareça, no dia 23 de julho de 2018, ele fugiu de novo de um presídio em Águas Lindas de Goiás, pelo teto da cela da cadeia de Águas Lindas de Goiás. E foi o único a não ser recapturado de um grupo de 5 presos que tentaram fugir pelo mesmo local. Então, de 6 presos, 5 foram pegos. O único que não foi ele que conseguiu fugir. Ele foi encontrado em 31 de julho, no setor de Chácaras Quintas das Águas Bonitas, em Águas Lindas. Ele estava em uma moto e voltou a fugir depois de ver as viaturas da polícia, conforme o boletim de ocorrência da época mostrou. Na perseguição, ele perdeu o controle e caiu, mas ainda conseguiu trocar tiros com os policiais do grupo de patrulhamento tático, o GPT, e fugiu para dentro de uma chácara. Um helicóptero auxiliou nas buscas pelas matas, mas ele não foi encontrado. Em 2019, só depois de 1 ano da sua fuga, a justiça expediu um novo mandato de prisão. Demoraram 1 ano. Depois de 2 anos, em 26 de abril de 2021, ele deu as caras. Lázaro invadiu uma casa no sol nascente, ele arrombou a porta da casa, trancou pai e filho no quarto e levou a mulher para o matagal, onde ele molestou a vítima, disse a polícia. Cerca de 1 mês depois, no dia 17 de maio, Lázaro fez uma família refém na mesma região, em Sol Nascente. Segundo a polícia, ele ameaçou as vítimas com faca e arma de fogo. Nesse crime aí, mandou as pessoas ficarem nuas e obrigou as mulheres que estavam na casa a servir jantar para ele. No dia 9 de junho de 2021, Lázaro invadiu um sítio na Incra 9, na cidade de Ceilândia, onde assassinou a sangue frio Cláudio Vidal, de 48 anos, e seus 2 filhos, Gustavo Marques Vidal, de 21 anos, e Carlos Eduardo Marques Vidal, de 15 anos. Na fuga depois do crime, Lázaro levou em sua posse Cleonice Marques, de 43 anos, esposa e mãe dos falecidos, como sua refém. Antes de ser raptada, Cleonice Marques conseguiu avisar seu irmão sobre o que estava acontecendo por um telefone celular. Seu irmão chegou no lugar do crime e na hora ligou para a polícia, que iniciou uma força-tarefa na esperança de encontrar Cleonice Marques viva. Uma força-tarefa montada em conjunto com as polícias militar, civil e rodoviária federal. Tentaram cercar o Lázaro. Mais de 200 homens começaram a caçada participando das perseguições para encontrar ele. Os policiais foram divididos entre estradas importantes da região, onde montaram grandes barreiras policiais. Também ocuparam 34 chácaras da região, para garantir a segurança dos moradores, e realizaram várias patrulhas pela área de mata, onde Lázaro ganhou uma boa vantagem por ser um mateiro experiente, de acordo com o que disse a polícia. Os bombeiros militares também auxiliaram os policiais na busca por Lázaro, utilizando drones de busca e salvamento para encontrar ele e impedir que cometessem mais crimes, né? Mas mesmo assim, Lázaro continuou foragido. E a preocupação da polícia foi manter a segurança da população da região, até porque ele estava já aterrorizando todo mundo. Ninguém conseguia mais dormir direito. No dia 10 de junho, Lázaro invadiu outro sítio, a 3 quilômetros daquele lugar que ele tinha praticado o primeiro crime. Lázaro fez de refém a proprietária e o caseiro da chácara, durante 3 horas. Durante esse tempo aí, Lázaro obrigou a proprietária a cozinhar para ele, enquanto ele comentava orgulhoso do crime anterior que ele tinha feito, porque tinha passado na televisão, para as vítimas cheio de medo, porque estavam na presença dele, né? Lázaro também obrigou as vítimas a beberem e usarem drogas com ele. Depois desse ocorrido aí, ele fugiu, levando celulares, uma jaqueta e R$200. Nessa ocasião aí, Lázaro ele não matou e nem feriu ninguém.
No dia 11 de junho, Lázaro roubou um carro em Ceilândia e dirigiu até Cocalzinho, em Goiás, onde ele incendiou o carro para dificultar seu reconhecimento. Acreditam que foi com a ajuda de alguma outra pessoa, mas não tem confirmação. No dia 12, Lázaro invadiu uma chácara e fez um caseiro refém e passou toda a tarde bebendo com ele. Nesse episódio aí, ele não machucou o caseiro, mas obrigou ele a beber com ele. No mesmo dia, a inteligência da polícia mapeou a forma de agir do Lázaro, o que levou a 2 esconderijos do assassino, onde foram encontrados restos mortais de Cleonice entre a BR-070 e a DF-180, que tinha sido sequestrada no dia 9 de junho. Durante a noite do dia 12, Lázaro invadiu outra chácara. As pessoas que estavam no local reagiram e foram baleadas. No total, 3 pessoas foram feridas e 2 ficaram em estado grave. Depois de atirar nas pessoas que moravam no sítio, Lázaro fugiu roubando 2 armas do local. Mais tarde, no mesmo dia, Lázaro incendiou uma casa e trocou tiros com a polícia, mas conseguiu fugir da onde ele estava. Já no dia 13 de junho, Lázaro conseguiu fugir dos policiais. Roubou um carro estacionado e dirigiu por 30 km até chegar próximo a uma das barreiras montadas pela polícia. Lázaro pulou do carro na BR-070 e fugiu a pé para dentro da mata, onde continuou foragido. Em 14 de junho, policiais do DF e de Goiás fizeram um cerco em 34 propriedades da região e continuaram as buscas. A Polícia Militar do Distrito Federal reuniu o Batalhão de Policiamento do Choque, o PATAMO, de rondas ostensivas, táticas metropolitanas, a ROTAM, do Grupo Tático Operacional, GTOP, e do Batalhão Ambiental. A Polícia Civil, a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária também participaram. Durante o dia 14 de junho, não teve muitos relatos sobre o movimento do criminoso. Um caseiro de um sítio perto disse que trocou tiros com o criminoso e afirma ter acertado um tiro no criminoso na madrugada entre o dia 14 e o dia 15 de junho. A polícia não confirmou se a história do caseiro era verdadeira. O caseiro não se machucou durante o confronto. No dia 15 de junho, Lázaro foi encontrado por viaturas rurais da zona que participavam do cerco para ele. Depois de ser visto, Lázaro invadiu uma casa onde tinham 3 pessoas. Já na entrada, Lázaro rendeu 2 das 3 vítimas. Uma das vítimas era uma adolescente que conseguiu enviar uma mensagem para a polícia enquanto estava escondida no quarto. A casa estava sendo vigiada pelos policiais militares e Lázaro entrou na casa depois que os policiais saíram de lá. Lázaro encontrou a adolescente e levou os 3 reféns para o mato, onde ele destruiu os celulares deles. Depois de perceber o cerco da polícia com helicópteros, Lázaro liberou os reféns e seguiu a sua fuga. E teve uma troca de tiros que acabou baleando de raspão no rosto de um policial militar, que foi levado de helicóptero para o hospital e ficou bem. Aparentemente, Lázaro não estava ferido. Isso daí tira a credibilidade da história do caseiro que disse que acertou Lázaro. A polícia não soube informar se Lázaro também ficou ferido na ação. As autoridades suspeitaram que Lázaro passou a noite em um sítio abandonado, tendo em vista sinais de arrombamentos recentes e uma camiseta com sangue, o que significa que Lázaro pode estar ferido ou ter caçado algum animal recentemente. No dia 16, Lázaro foi visto por moradores da cidade de Cocalzinho, de Goiás. A Polícia Federal do Distrito Federal divulgou no dia 16 alguns possíveis disfarces que podem estar sendo usados por Lázaro Barbosa. As projeções foram feitas por meio do Instituto de Identificação, o DPT, através de seu laboratório de representação facial humana. A corporação pediu que as imagens fossem divulgadas para ajudar nas buscas. As denúncias desse tipo aí podem ser feitas através do Disque Denúncia 197 e, de acordo com a polícia, contam com um sigilo absoluto. Não só para o caso do Lázaro, mas para todos os casos, tá? Entre os dias 16 e 17 de junho, a polícia encontrou objetos e itens que indicavam que o assassino praticava rituais em uma casa em Cocalzinho, Goiás. O procurado vivia na residência. As imagens foram divulgadas por um delegado que participa da caçada ao serial killer. Também foi encontrada uma inscrição na parede com a palavra Satã, que significa Satanás em inglês. A investigação quer descobrir se alguém morava junto com Lázaro na casa onde foram encontrados os itens e há quanto tempo ele estava vivendo no local. Já no dia 17 de junho, o número de policiais atrás do serial killer subiu para cerca de 400 policiais já envolvidos. Inclusive foram oferecidos 20 homens da Força Nacional. No mesmo dia, a polícia trocou tiros com um criminoso em uma fazenda dentro de um milharal no município de Girassol.
De acordo com o jornal O Globo, os agentes cercaram a área e pediram para a imprensa ficar afastada do local, mas não deu em nada. Já no dia 18, no 10º dia de buscas, a polícia aumentou o cerco para poder tentar capturar o Lázaro. E algumas pessoas disseram que viram ele perto de uma fazenda onde a polícia estava. Alguns vestígios acabaram sendo encontrados na mata, inclusive uma carta que provavelmente foi escrita pelo Lázaro. Ele chegou a ser visto pelos policiais a cerca de 1 quilômetro de distância, mas a polícia não conseguiu chegar até ele para poder fazer a captura. No dia 19, a polícia intensificou muito as buscas em carros, porque a polícia pensou que Lázaro podia possivelmente fazer alguém de refém e fazer com que a pessoa colocasse ele no porta-mala e dessa forma ele fugir de lá onde ele estava. Mas nada também foi encontrado. No dia 20 e no dia 21 não teve muitas coisas que aconteceram na busca por Lázaro, mas algumas pessoas disseram que viram ele mancando em alguns pontos. A polícia foi atrás dessas informações aí. A polícia não conseguiu encontrar ele, mas acharam alguns vestígios dele. Também no dia 21 e no dia 20, alguns cães farejadores chegaram para ajudar. Inclusive a cadela Cristal, que ficou muito conhecida no caso de Brumadinho. No dia 22, também não teve muitas coisas sobre Lázaro, mas a polícia também conseguiu achar alguns vestígios e conseguiram chegar um pouco mais perto do serial killer. Bom, essas daqui são as atualizações até agora. Se mais para frente conseguirem achar o Lázaro, né, e prenderem ele, ou ele ser morto, ou ele conseguir fugir e ninguém nunca mais achar ele, eu venho aqui e atualizo aqui para vocês no canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e valeu!